Olá pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta, finalmente, à nossa série sobre Google Maps, API JavaScript. Quem fala com vocês aqui é Ed, né, como sempre. Vamos voltar com a série, tá bom? A gente vai começar a fazer essa aplicação final. Mas antes, eu queria fazer esse vídeo aqui que tem a ver com a aplicação final que a gente vai fazer, tá? Mas é mais uma questão lúdica mesmo. Eu achei que seria divertido fazer, então vamos fazer, tá bom? Antes de tudo, alguns avisos, né? A gente está tentando trazer os vídeos, a correria tá muito grande, mas a gente tenta aí trazer. E a minha ideia agora é que a gente consiga terminar as séries que a gente está em andamento, que são basicamente duas, né? Google Maps, que é essa aqui, a gente vai caminhar para o final, e também a série de Ionic, que a gente está fazendo o show do milhão, tá bom? Esse é o meu objetivo. Claro, sempre nesse estilo agora, que tempo para editar quem tem, né? Então nesse estilo aqui mais freestyle, onde a gente vai trabalhando as coisas. E na série de Ionic, inclusive, eu quero fazer alguns vídeos um pouco mais longos, porque aí a gente consegue fazer bem mais coisas no intervalo curto, aliás, em menos vídeos. Tá? Então eu quero ter menos vídeos, porém com mais conteúdo para a gente poder finalizar. Tipo, pessoas já falaram comigo dizendo que é legal a série e tudo, mas que só faz sentido quando você termina, porque a pessoa quer pegar do começo ao fim. Tá aí pra ir acompanhando, ainda mais como não tem frequência, fica bem difícil de acompanhar e faz todo sentido. Tá certo? Então é isso, se você chegou de paraquedas aqui tem vídeo de vez em quando, tem vídeo, tá? Se inscreva no canal, deixe seu joinha logo de saída, porque, como sempre, o YouTube fica cortando o alcance, né? Então, às vezes tem uns conteúdos legais aqui que eu tô trazendo. O último vídeo foi sobre código legado, e por que você não deveria odiar o código legado, o que você deveria encarar isso como um desafio. Isso é muito bom para você que quer amadurecer na carreira, tá certo? Então eu pretendo também trazer esses conteúdos mais de carreira, conteúdos mais também de do lado científico da coisa, né? Da computação em si. Então se inscreve aí e compartilha. Compartilha bastante, tá bom? O que a gente vai fazer hoje? Opa, hoje falaremos sobre Google Maps aqui mais uma vez, tá certo? Hoje em especial a gente vai fazer esse mapinha aqui. Na verdade, fazer não, porque ele já está feito, tá? Mas a gente vai discutir implementações para isso aqui, ó. A gente tem um mapinha e tem um ícone que vai caminhando de acordo com a curva. Então ele vai fazendo curva, vai seguindo ali a rota que foi traçada. Tá? Que é uma coisa bem interessante, é bem lúdico assim de se ver, né? De onde vem essa ideia? Essa ideia veio de um inscrito, que eu esqueci o seu nome. Aliás, nem sei se é inscrito, mas é um espectador do canal, disse que assistiu os conteúdos porque estava trabalhando com Maps. E isso aqui era algo que ele queria fazer. Ele falou, pô, eu queria fazer o ícone ir caminhando de acordo com a rota, como é que eu poderia fazer? Daí, eu sugeri o que ele tinha que fazer. Eu disse, ó, você pode usar essa ferramenta do Maps, fazer lá um bem bolado e você consegue atingir o seu objetivo. Porém, achei bem divertido de fazer, então eu resolvi fazer e estamos aqui, tá certo? Com essa implementação que a gente vai discutir agora, tá certo? Bom, esse aqui é o nosso código, assim, bem simples também. Eu tenho aqui um symbol icon, eu tenho aqui também um ícone que a gente vai já discutir cada um deles. Mas basicamente eu estou iniciando um map aqui, tá bom? Estou iniciando um mapa aqui com directions e a gente tem aqui duas localizações, Rio Rancho e Albuquerque. E eu tenho um marcador que eu chamei de Mi aqui, que nesse cenário seria o nosso carro. Porque aqui a gente tá com o ícone, mas pensa aqui como um carro, por exemplo, quando você está ali na Uber, e você chamou o Uber e ele vem, o carrinho vem fazendo curva, tá? Então, pense nisso que como sendo o carro, a gente vai já chegar no exemplo que a gente coloca um carro de verdade aqui. Segura aí, tá certo? Então, eu tenho esse marcador, chamei de Mi. Isso aqui é interessante, porque lá no e-book, que eu vou deixar o link na descrição, você devia adquirir porque é mais barato que um pão o e-book e tem muita informação sobre maps. Não só sobre maps, mas assim, você acaba pegando alguma coisa de abordagem de desafios. Né? Então, lá no capítulo 5, a gente faz a nossa quinta recipe, é a implementação de um sistema tipo Uber do lado do motorista. Tá? A gente vai caminhando e ele vai dando as instruções de navegação. E é justamente o que eu quero trazer para cá, tá certo? Eu sei que está lá já, porém eu vou trazer para cá porque nem todo mundo adquiriu o e-book, talvez seja um gancho para você adquirir o e-book, que de novo está na descrição. Mas, inclusive, tem Amazon e Hotmart, tá? Mas não só isso, tá? Eu quero trazer para cá porque a gente discute também. Mesmo quem comprou o e-book pode ter dificuldade em entender o que está lá porque está só escrito, né? Embora tenha código,
Talvez tenha algum tipo de dificuldade e a gente vai fazer do zero. Vamos criar um mapa de novo, porque tem, de vez em quando chega alguém aqui que não conseguiu colocar nenhum mapa para renderizar, então a gente vai fazer tudo de novo e vou implementar tudo aqui do zero, tá bom? E eu vou tentar fazer organizadinho. Embora eu não faça muito isso por conta que o foco não é esse. Quando eu estou falando aqui, sei lá, de rotacionar o ícone, nesse caso aqui, por exemplo, é rotacionar o ícone. Tudo o resto é secundário para mim. Tá? Mas eu vou procurar fazer organizadinho até para a gente poder pegar algumas boas práticas ao longo do desenvolvimento também. Tá certo? Bom, acho que é isso. Acho que é esse de aviso. Né? Então, é interessante isso porque aqui eu estou dando a perspectiva do lado do cliente que pediu Uber, né? E lá a gente faz do lado que seria do motorista. Né? Então é curioso. Claro que você também pode ter do lado do motorista aqui, né? Ele vai guiando e vai rotacionando o ícone também. Tá certo? Mas é basicamente isso, tá? No caso do inscrito lá, do espectador lá que mencionou, ele falou, ó, tô fazendo uma aplicação, essa aplicação é de rastreamento, então as coordenadas vão ficar vindo, eu quero, tipo, no mapinha lá bonitinho que ele fique rotacionando, tá certo? Então, em resumo é isso, você vai ter sempre novas coordenadas que você vai implementando, tá certo? Então tá aqui, esse é o nosso, seria o nosso carrinho, tá? Chamei de me, tipo eu. Daí o que a gente faz? A gente faz um Direction Service Route e a gente pega aqui no callback, a gente faz a implementação. A gente tem a implementação aqui de uma simulação, que eu chamei de Simulate Watch Position. Deixa eu colocar aqui os números. Aqui na linha 60, a gente tem essa simulação, essa função de simulação, tá? Que a gente vai já entender o código dela aqui, mas por hora entenda que eu passo para ela aqui uma série de coordenadas, uma lista, porque é uma simulação, tá? E aí ela vai basicamente simular o que seria um watch, então a cada tick, que eu defino a velocidade aqui, a cada vez que esse tempo passar, é um intervalo mesmo, tá? Ele vai me dar uma nova coordenada das que eu passei aqui. Isso por quê? Porque é uma simulação. Na implementação real, você vai ter, sei lá, um geolocation watch position. Você não passa localizações, elas vêm para você, então você recebe. Então você vai se preocupar só com isso aqui, basicamente, ó, implementar a função de callback que vai fazer algo com aquela coordenada. Tá certo? Pois bem, aqui é o que importa, tá? Ó, aqui é o que realmente importa. Aqui no nosso Mi, aqui na linha 36, a gente define o marcador, a gente define a posição dele que começa em Albuquerque, que é o local de partida aqui da rota, né? A gente coloca ele, posso até tirar esse draggable aqui, acho que dá só copiar código de outros exemplos, enfim. Eu coloquei ele como um symbol icon, tá? A interface, eu vou deixar na descrição, tá? Mas a interface do symbol icon, ela nos permite algumas coisas, como colocar um stroke color, colocar um fill color, porque basicamente você consegue passar para esse cara aqui um path, um SVG path, tá? Então se você tiver um path, a gente falou sobre symbols aqui já, tá? Mas se você tiver um path e você quer ter a sua imagem, você tem ela num path, você pode passá-la como um ícone aqui, tá bom? Que ele vai renderizar. Nesse caso eu estou utilizando aqui na linha 9, como a gente pode ver, uma constante do symbol path, tá? Google Maps, symbol path, forward close arrow. Essa constante, ela na verdade é um path SVG que renderiza essa setinha aqui, tá certo? É basicamente isso, tanto que ele terminou aqui já a animação, tá certo? Então é só isso. Então por isso qualquer path aqui que você tem aí, tá bom? Uh, bom, acho que é isso. A gente pode agora focar na implementação. Vou abrir aqui o Scholar Draw só para a gente discutir umas coisas aqui. Porque qual que é a sugestão para a gente fazer isso aqui? Deixa eu até... Eu consigo apagar isso aqui tudo? Não estou arriscando tudo aqui, meu Deus do céu. Porque... Consigo. Porque veja só, deixa eu pegar aqui a canetinha, tá? A gente pode... A gente precisa de um pensamento meio que matemático para pensar isso aqui, mas nada muito sofisticado. A gente já viu no canal, por exemplo, o Geometry Library. E lá a gente tinha uma função, um método, enfim, a gente chamava de, que chama na verdade, compute heading, tá? Não sei se é heading ou é heading agora, eu acho que é heading porque vem de cabeça, orientação, né? Então, head, então vou chamar de compute heading, que nos dá basicamente a angulação entre dois pontos. Lá eu falei, eu não expliquei direito, confesso, mas aqui eu estou reforçando. É justamente a angulação entre dois pontos. Então eu vou ter um ponto aqui, e ele vai me dar essa angulação. Baseado em que, tá? Eu vou ter a rota aqui, tipo uma reta entre dois pontos, e eu teria essa reta aqui passando, né? Por exemplo, dá até para formar um triângulo aqui, tá? Então essa angulação aqui, ó, certo?
A gente pode pensar assim. Então, assim, desse ponto, para eu chegar naquele ponto em uma reta, o que eu preciso fazer? Eu preciso rotacionar esse ângulo aqui que eu vou chamar, sei lá, de alfa, tá? Então, rotacional para onde? Para cá, ó, certo? Sentido horário, essa angulação. Claro, se eu mudar a referência, se eu colocar esse para ser o primeiro, isso muda também, tá? Isso muda, a angulação vai ser outra, tá bom? Então, mas só para você ter uma ideia. Daí, o que a gente sabe? A gente sabe que a nossa rota, no caso, ela vai vir várias coordenadas, né? Então, eu posso sempre ir comparando essas coordenadas que vão chegando. Mas aqui para o nosso exemplo, que a gente tem uma direction, porque eu criei uma direction, e você pode ter esse exemplo também para você. Digamos que a sua app é realmente uma app de mapa que nem o Uber. Então você tem uma direction já formada. O cliente ele sabe a rota que o carro está fazendo, porque fica lá marcadinho no mapa e ele vê o carrinho virando. Então o que você tem? Você tem uma série de coordenadas, tá? Para sua directions. Então, cada directions que você tem, você faz, ela vem uma série de steps, né? E esses steps são basicamente as instruções e cada passo que deve ser feito para sair de um ponto A para um ponto B, tá? Então, o que tem, você tem isso aqui, ó, vários steps numa rota. A gente vai tornar isso mais granular, mas entenda que é isso. Então, basicamente, a minha directions é uma polyline que eu tenho vários pontos aqui, tá bom? Tá, e como é que eu faço para o carrinho virar na rota toda? Bom, eu vou calculando a angulação entre esses pontos 2 a 2. Então, eu começo nesse, olhando para isso aqui, ó, e eu calculo a, a minha rota. Então, eu calculo a minha rotação. Beleza? Rotacionei para cá, certo? Daí, sei lá, eu tenho um outro ponto aqui, vou até colocar um aqui em cima, tá? Daí, agora, aí, quando eu faço isso, eu mudo de posição, porque eu estou caminhando na rota, né? Então, agora esse eu estou nesse aqui, e a minha referência é esse outro aqui, ó. Tá? Eu vou até colocar uma setinha aqui, ó. Essa é a minha referência, tá certo? Então, eu vou calcular de novo a angulação desse aqui, que aí já vai ser um pouquinho mais para cá. Daqui, agora eu estou nesse, e vou calcular para cá, que também é para cá. Angulação, tá certo? Então, vou pegando 2 a 2, vou calculando esse ângulo entre eles e eu vou rotacionando esse ícone, tá certo? É basicamente isso que a gente vai fazer com a função compute heading, tá? Então, voltando aqui para o nosso código, depois que eu seto a rota no mapa, eu dou um zoom, enfim, aqui não é relevante, mas aqui é relevante para a nossa simulação e para a sua implementação, se for isso, né? Porque diferente do que eu citei lá de steps, né? E falei que a gente está na mais granular, a gente não faz steps direto aqui e eu vou já mostrar por que é. Primeiro deixa eu fazer um console log aqui em results, tá? Para a gente examinar mais uma vez, a gente já viu isso aqui, tá? Mas a gente vai examinar mais uma vez o funcionamento, o retorno do Direction Service, tá? Então vem aqui, Direction Service, eu tenho aqui routes, eu tenho uma rota apenas, e aí eu vou em legs, tá? E daí eu vou aqui em steps. Então perceba que aqui eu tenho os steps, o passo a passo, basicamente, steps é tipo cada passo que eu preciso seguir para eu concluir essa rota. E não são muitos nesse caso. São apenas, embora seja a distância de 16,3 milhas, que eu não faço a menor ideia de quanto seja em metros, mas ó, é longe, dá 25 minutos de carro, que foi o que eu coloquei, né? Driving aqui, linha 45. Mas são poucos passos, porque ele vai, aí daí a pouco ele tem que fazer o quê? Nada, ele segue. Até que chega a próxima instrução, que é o quê? Virar à direita. Aqui a gente consegue ver aqui a manobra. Ó. Virar à direita, aí depois. Aí depois segue, continua, tá vendo? Aí vem, virar à esquerda. Então, assim, são poucas instruções. Se eu colocar a minha, a minha simulação para ser baseada só nesses steps aqui, o que vai acontecer é que ela vai ficar estranha, tá? Ela vai ficar bem estranha. Deixa eu colocar aqui, deixa eu comentar essa parte de cima. Eu preciso somente fazer aqui um pequeno map, tá? Step. Daí eu vou pegar aqui step, start location, tá? To JSON. Isso aqui é da interface do próprio Google Maps. Esse to JSON aqui ele vai me dar um objeto literal. Olha só como ele faz diferente, ó. Faz bem mais rápido, tá? Sendo que antes estava bem mais granular, certo?
Então, claro, você pode, mas eu poderia colocar, sei lá, um end location. Não sei se seria muito útil nesse caso, tá bom? O que eu fiz aqui que eu acho que pode funcionar no seu caso? Eu peguei do steps, tá? Eu fiz um flat map aqui no path, tá? Quando a gente for ver aqui nas rotas, legs, steps, a gente vai ver que cada step, e naturalmente cada step é um pedaço da rota, tá? Então cada step por si só é uma polyline, tá bom? E elas vão se concatenando. E eu tenho aqui o path, tá bom? Que é a mesma coisa que a polyline, a gente lembra, né? A polyline só que ela está codificada. Então eu posso pegar aqui essa lista de latitude e longitude que compõe a minha polyline e usar ela, tá? Então por isso que eu faço aqui. Por que eu faço um flat map? Eu faço um flat map porque isso aqui é um array. Se eu fizer só um map, ele vai me dar um array de arrays, tá? Então não é isso que eu quero um array plano. E aí quando eu faço isso, a gente vai ver que eu tenho bem mais localizações ou pontos no mapa do que só os steps. Eu tinha 13 steps, agora eu tenho 1111 pontos nesse mapa, tá? Então ele vai percorrendo direitinho. Tá certo? E o que é que eu faço quando cada coordenada chega? Isso aqui é uma simulação que você, claro, pode usar na sua aplicação. Cada coordenada que ele vai caminhando, tá? Ele vai calculando aqui um heading, tá bom? Então eu chamo aqui a função, o método compute heading. Então eu já esqueci como é que eu mesmo me defini a falar, mas enfim, eu acho que ambos estão errados, se pá. Então eu vou computar aqui a orientação baseada na posição atual do carrinho e a nova coordenada que chegou, que vem aqui ó, nesse callback, tá? Calculo essa angulação e aqui o que eu faço? Eu faço um set icon, eu pego as mesmas propriedades que já tem e eu uso aqui esse rotation aqui, ó, que é uma propriedade da interface de ícones que a gente usa com o symbol, tá? Ícones de imagem, a gente vai já ver, não funcionam dessa forma, você não consegue passar um rotation direto para ele não permite. Tá certo? Daí o que eu faço depois? Faço set position para a nova posição, porque é isso que aconteceu, eu fui para aquela nova posição. E aqui é só para ele ficar seguindo, o mapa vai seguindo o marcador, tá? Isso aqui se você tirar não muda nada. Mas enfim, o importante está aqui, ó. Tá? O importante está aqui. Você computa o ângulo e aqui você faz o set icon, tá? E é assim que o marcador vai caminhando no mapa, certo? E vai fazendo a curva, porque ele vai fazendo 2 a 2. A cada momento é a posição que eu estou atualmente, mais a nova posição que chegou, tá? Então, você estaria renderizando isso aqui. Então, isso viria de um rastreador, de um dispositivo, enfim, viria de um watch position que é pelo GPS, enfim. Então, para você ter noção. Claro, na nossa aplicação final a gente vai também trabalhar isso aqui de novo lá, mas só para você já perceber isso aí. Tá certo? Então é basicamente o que você precisa fazer para ele ficar nessa curvatura, tá? Para ele ficar acompanhando a curvatura. Se você quiser, tá aqui o Simulate Watch Position. Nada demais, tá? Eu recebo aqui o Steps, recebo o Speed, que é a velocidade, e recebo a função de callback, tá bom? Daí eu faço só um set interval e eu vou computando, basicamente incrementando um índice e pegando isso aqui desse array, tá bom? Nada demais, tá? Você consegue fazer aí tranquilamente, beleza? Só que você pode estar pensando, poxa, e esse é o caso do rapaz lá. Eu quero ter um ícone de um carrinho mesmo, bonitinho. Eu consigo? Você consegue. Se você conseguir colocar aqui no PFSVG, você consegue tranquilamente, usando com rotation, colocar aqui. Uma outra possibilidade que talvez funcione, mas eu não cheguei a testar e ainda está em beta aqui, preview, são esses Advanced Markers, que você consegue criar uns marcadores personalizados mesmo, marcadores com SVG mesmo, tipo XML lá, com HTML. Talvez a gente possa usar isso na aplicação final, mas por hora eu não resolvi tocar, mas vou deixar na descrição caso funcione, se você quer colocar um carrinho de SVG lá e tal, vai funcionar também. E hoje, sem o Advanced Marker, dá para fazer? Dá para fazer. Então vamos a um outro exemplo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, eu tenho esse ícone aqui, tá? Ó. Eu defini aqui a URL, então é um ícone que vem de um link aqui. E aí eu coloquei ali, enfim, a origem, o centro, né? E também o tamanho desse ícone. Nada demais, tá? Então eu vou só trocar aqui no marcador. E eu vou colocar aqui para rodar um server, que é o server que vai prover esse ícone, tá certo?
e a gente vai já entrar no detalhe aqui, tá bom? O que que acontece? Deixa eu ver se ele vai... Aí, para isso funcionar, eu teria que só que ajustar alguma coisinha aqui, mas que a gente vai já fazer. Por hora, eu vou comentar isso aqui, tá bom? Para ele não mudar o ícone nem nada. A gente vai só ver se ele tá renderizando o ícone como eu espero. Pronto. Renderizou um carrinho, nada demais, é só um carrinho de visto de cima, tá bom? Não está rotacionando ainda que a gente vai chegar lá. Quando você tem essa interface de ícone, você não consegue rotacionar ele com um rotation da vida, tá bom? Então o que é que eu pensei para fazer isso aqui funcionar? Eu pensei em fazer tal qual um exemplo que eu fiz uma vez usando o Google Maps, que era categorizar vários marcadores no mapa. Eu tinha vários marcadores no mapa e eu queria categorizá-los e dar uma cor para cada tipo de marcador que tinha lá. Daí o que é que eu fiz? O que é que eu fiz não, na verdade. Eu vi um exemplo do Google que tinha um marcador desse, tá? Só que como é que funcionava? Você mandava uma requisição, era um ícone de URL, que nem ia, você passava um URL, só que ele recebia um parâmetrozinho, que era um código hexadecimal da cor. Daí você mandava essa requisição e vinha uma imagem do ícone naquela cor. E ele funcionava, então ele aparecia naquela cor porque a imagem veio daquela cor, tá bom? Então eu pensei em fazer algo similar. Eu pensei, tá, como eu quero rotacionar um ícone e eu não consigo usar o rotation, eu vou rotacionar a imagem e devolver a imagem rotacionada, tá? Então, para isso, a gente implementou um back-endzinho aqui, um serverzinho, deixa eu abrir ele aqui, um serverzinho bem simples aqui, ó, tá? Express, nem precisava do Express aqui, mas enfim, coloquei o Express para ser mais rápido. Olha só, usamos aqui a dependência Sharp, tá? Que permite a gente tratar essas imagens. Daí eu pego aquela imagem lá que está lá, que até agora não está rotacionando, e toda vez que eu bater no endpoint passando um degree na query, ele vai me rotacionar naquele grau e vai me devolver a imagem rotacionada. Aqui na linha 15 a gente tem um background, porque esse background aqui, deixa eu comentar aqui só para a gente ver, ó. Eu vou matar e subir de novo aqui a aplicação do back-end. E aí eu vou aqui, localhost, car icon, tá? Então ele vem. Daí eu vou rotacionar ele aqui, ó, 200 graus, por exemplo. Não sei se vai dar pra ver, mas ficam aqui umas partes pretas, tá? Isso aqui fica preto mesmo. Então, pra gente tirar isso, a gente vem e seta o background. Como que você disse, está na documentação do Sharp, tá bom? Ele vai falar sobre isso aqui, ó, do background, e de que quando é um grau não múltiplo de 90, ele vai fazer isso, tá bom? Então, deixa eu atualizar aqui, ó. Veja que ele já não ficou aquela parte preta, tá bom? Então, eu consigo ir trabalhando aqui meu carrinho tranquilamente. Daí, aposto que você já matou a charada. O que, que a gente precisa fazer? A cada vez que eu receber uma nova coordenada, eu vou trocar o ícone também. É tal qual a gente fez aqui, ó. Eu faço um set icon também, tá? Set icon. Claro, eu estou usando agora icon apenas, que é o objeto que eu defini lá em cima, tá bom? Daí o que, que eu faço? Eu passo a nova URL que ele vai ter, que é qual? Opa, que é exatamente a mesma URL. Deixa eu subir lá. Cadê ele? Tá aqui, ó. É exatamente essa mesma URL aqui, ó. Só que, deixa eu apagar aqui. Só que aqui eu vou passar o reading, que é o grau que eu quero rotacionar, tá bom? Não tem esse pacote instalado, então beleza, deixa eu só ajustar aqui as aspas. Pronto. Isso aqui deve ser suficiente para ele rotacionar o nosso ícone do carrinho, que até agora não estava rotacionando, né? Então vamos lá, deixa eu atualizar aqui. Ele começa, ó só, então ele começou a rotacionar, tá bom? Se a gente for aqui em Network, a gente consegue ver aqui em Image que ele vai mandar algumas requisições para lá. Ó. Então a cada grau que ele calcula, ele manda essa requisição com esse grau calculado e aí ele vai rotacionando o carrinho. Tá? Então se você quiser colocar um carrinho que é uma imagem, você pode usar isso aqui tranquilamente também. Eu deixei esse código nesse repositório, tá bom? E aqui eu deixei aqui algumas notas sobre as implementações, que é basicamente usando o SVG Path e usando imagens. Vou atualizar porque algumas coisas aqui, por exemplo, isso aqui, ó.
era quando eu tava dando os problemas de ficar preto no mapa, né? Então, enfim, foi só ler a documentação. Mas colocarei outras coisas como referências ao Advanced Marker. Ahn, e, enfim, todos os detalhes dessa implementação vão estar aqui. Então, tem os porquês aqui, ó, e os challenges. Basicamente, usar SVG tende a ser mais simples porque, primeiro, é um vetor, você não. Você passa esse vetor para lá e aí você tem um rotation que ajuda muito, então você precisa passar essa propriedade para ele. O desafio é você definir um SVG que é apropriado, tá? Às vezes você quer um carrinho mais complexo, um ícone mais complexo, pode ser que fique difícil de fazer um path só, então aí você talvez cairia para o Advanced Markers. Enfim, mas assim, essa é a vantagem dele é que é bem mais simples, né? A desvantagem de você usar um PNG, por exemplo, nesse caso do jeito que eu fiz primeiro, você tem que ter um back-end, você tem que implementar algo. Não é um absurdo, a gente viu um código muito simples, mas é algo a mais que você tem que fazer para rotacionar aquele ícone, né? Ah, e você tem que ficar fazendo várias requisições. Não que seja um problema, porque primeiro essa imagem aqui ela é muito pequenininha. Deixa eu ver até quanto é que ela ocupa aqui de espaço, tá? Deixa eu ver aqui no network de novo. E você pode usar cache para tem 179 bytes, tá? Então nada absurdo. E dependendo da sua aplicação pode nem afetar muito, porque as coordenadas vão vir, né? Então não sei em que tempo elas vão vir. Mas enfim, aí fica a seu critério. Eu vou deixar ali para você seguir de referência. Se você quiser baixar e melhorar alguma coisa, pode abrir um PR, enfim, que eu posso olhar e tudo. Mas, bom, é isso, tá? A gente viu aí como é que rotaciona o ícone na rota, vai caminhando na rota e rotaciona o ícone, vai fazendo as curvas, enfim. Espero que você tenha curtido. Um pouco diferente, porque eu não vi sentido a gente fazer isso aqui do zero. Não vi sentido. Porque o foco tá aqui, tá? É muito código que a gente já viu, por exemplo, Directions já viu. E a simulação é só uma simulação, tá? Você pode fazer o que você quiser, na verdade. Esse aqui foi o jeito que eu fiz. No real não vai ser assim, tá? Tende a não ser assim. E o que importa tá aqui. É só saber que você calcula aqui o ângulo e que você muda o ícone. Isso é o que importa realmente, tá bom? Então, você, espectador, que eu vou deixar seu nome aqui, agradecido no comentário, mas que eu esqueci mesmo. Valeu por entrar em contato. Inclusive, se você tiver dúvida, entre em contato comigo no LinkedIn, ele entrou em contato, então a gente troca uma ideia por lá. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreve aí para não perder as novidades que vão vir. Talvez demorem um pouquinho, porque realmente sem tempo, irmão. Mas elas virão, tá bom? Se inscreva, compartilha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.